Eu queria chamar a atenção para uma frase que me deixou um pouco preocupado. Uma frase que o presidente Lula tem usado, uma frase que ele repetiu na reunião com os ministros no começo da semana, que é: o que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Eu fico preocupado com essa frase, primeiro porque ela é verdadeira. Infelizmente, 2026 já começou. Nós estamos no início de 2025. Em vez da gente pensar no ano de 2025, na política, 2026 já começou. Isso significa, infelizmente, que a sucessão presidencial já começou, e não começou agora, não, quando ele falou a frase, não, já havia começado. Eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Isso é muito preocupante, porque a gente vivia num sistema em que o processo eleitoral começava um ano antes, né, da eleição. Claro que todos os políticos sempre pensaram no dia da posse, com quem é que vai sucedê-lo dali a 4 anos, mas quando ele diz abertamente, claramente, numa reunião que 2026 já começou, primeiro é triste saber que é verdade, segundo, que o recado que o presidente está dando para os ministros não é o recado que ele daria, por exemplo, se ele falasse a frase: eu queria dizer para vocês que 2023 começou há 2 anos, nós já estamos em 2025 e nós fizemos muito pouco. Isso sim seria uma frase interessante esperada de um presidente da República, olhando as realizações desse governo. Mas, no entanto, quando ele fala 2026 já começou, gente, vamos colher os frutos daquilo que a gente conseguiu plantar, vamos correr atrás de frutos ou de sementes para a gente poder plantar e tentar extrair, colher frutos até a eleição. Então, quando o olhar do presidente diz que 2026 já começou, a cabeça dele, que está lá no futuro, em 2026, não está nos desafios reais do dia a dia do governo, e sim em algo que ele tem dito, que ele tem conversado, que os assessores têm falado. É uma expressão, é uma palavra que é complicada, que é: este governo não tem uma marca. Uma marca. Eles falam abertamente isso. Os ministros falam abertamente isso. Este governo não tem uma marca. Vem cá. Você pode ter uma série de realizações e não ter uma marca. Mas, no entanto, você está fazendo um monte de coisa bacana. Você lista as políticas públicas, está lá tocando. Então, você está fazendo a coisa certa na educação, a coisa certa na saúde, a coisa certa em infraestrutura, a coisa certa em segurança pública. E aí, infelizmente, você não tem uma marca. Bom, basta você pegar as coisas que você fez e, de alguma maneira, tentar mostrar para a sociedade as realizações que cara ela tem. E, portanto, a tal marca do governo. O problema, quando se diz o governo não tem uma marca, é que o governo não tem realizações. O governo não tem uma ideia inovadora. O governo está andando de lado. O governo está atrapalhado. O governo está perdido. E é interessante porque a forma como o governo se enxerga, primeiro é que se enxerga como um governo altamente realizador. É impressionante como esse governo se acha. Um governo altamente realizador. Pega para si o desemprego baixo e toma isso como uma realização governamental, como se o Luiz Marinho, como se essa gente tivesse alguma coisa a ver com o ambiente de negócios. O governo opera com um orçamento sem dinheiro algum para investimento, o governo convive com uma dívida pública crescente, o governo obriga o Banco Central a subir a taxa de juros, e, no entanto, sugerem que o ambiente de negócios é uma coisa positiva. Positiva como? Como? Vindo de onde? De onde sai essa informação, essa percepção? É uma interpretação generosa, é um governo que se acha. Campo da aprovação de mudanças no Estado brasileiro. O que mudou no Estado brasileiro desde a chegada desse governo? E essa pergunta poderia ser feita para o governo anterior. Nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, que já precisa de outra. Nós conseguimos aprovar uma reforma tributária,
que é uma coisa realmente importante. Essa realmente é importante. Agora, o que a gente está fazendo para tornar o Estado mais ágil? Você que vai tentar, por exemplo, um direito social qualquer no INSS. Diz para mim, quanto tempo está demorando para você ser atendido? Você consegue ser atendido? Os prazos estão sendo cumpridos como o adequado? E a fila, que é enorme, gigantesca? O governo faz uma espécie de represamento, porque à medida em que ele autoriza a concessão dos benefícios, isso vai gerando custo para o Estado. Então ele vai represando, vai segurando, e aí isso não gera custo para o Estado. Então onde é que está a grande realização? O Ministério da Saúde? O que o Ministério da Saúde está fazendo? Segurança pública? Aonde na segurança pública você pode dizer que este governo federal está fazendo alguma coisa realmente diferenciada? Então, quando o presidente Lula diz, o que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou e nós passamos 2 anos discutindo a palavra democracia, porque esse governo resolveu, de olho lá no passado longínquo, resolveu que o nosso desafio é a consolidação da democracia, sendo que a democracia brasileira não correu riscos. Um grupo de golpistas tentou dar um golpe, estão aí, identificados, presos, a sucessão aconteceu normalmente, a eleição transcorreu direito, o presidente Lula tomou posse, as instituições funcionam, não há nenhuma dúvida de que as instituições funcionam, e se elas funcionam de forma imperfeita, e funcionam de forma imperfeita, podem ser aperfeiçoadas. No entanto, não há dúvida, as Forças Armadas em nenhum momento hesitaram em ficar do lado da democracia. Então, como que a democracia correu riscos? Como? A democracia americana correu riscos quando um lunático atirou no Donald Trump? Não. Donald Trump correu riscos quando um lunático atirou nele. Mas a democracia americana nunca correu riscos. A história da democracia americana é rígida. A história da democracia brasileira não é. Mas de 1985 para cá, depois que a gente se livrou do regime militar, depois que ficaram para trás as discussões sobre liberdade e tal, a gente tem uma Constituição de 1988 que concede direitos como poucas constituições do mundo concedem direitos. A gente precisa fazer valer a Constituição para várias áreas. Mas se você olhar ali, é impressionante. Então, aonde é que estão os nossos riscos? Então, um governo que passou 2 anos falando de democracia, batendo no governo anterior, que é um desastre, em defesa da democracia, e que agora diz, o que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Nós vamos ter que enfrentar realmente mais 2 anos de uma busca eleitoral. É isso mesmo que nos aguarda? Porque esses 2 anos, cadê as cobranças gerenciais reais? Eu sou sócio de uma editora que eu montei há 20 anos. Todo ano a gente se reúne e faz um planejamento. O que nós vamos fazer o ano que vem? O que a gente realizou? Onde é que a gente precisa fazer acertos? Onde é que a gente precisa fazer consertos? A minha editora faz anuários. E como é que está o mercado? Como é que não está o mercado? Como é que está papel? Como é que para onde que a gente vai no meio eletrônico? O que a gente vai fazer no site e nas redes sociais? Qual é a nossa política de recursos humanos? Enfim, são discussões que sempre são feitas. Aí, 2026 já começou. Cadê as políticas públicas sendo discutidas? Reais. Não o lançamento de pedra fundamental, não a ideia de brigar com esse ou aquele governante porque vai fazer um lançamento. O presidente Lula vai aos lançamentos e lá nesses lançamentos faz um discurso, muitas vezes, parecendo que com aquela obra está encerrado o desafio naquele setor no Brasil, entendeu? Ao entregar essa rodovia, pronto, não tem mais que fazer nada no Brasil. Sendo que nosso volume de recursos para investimentos é pífio. Então, a gente investe pouco, a gente não tem manutenção, a gente não tem investimento em pesquisa e tecnologia. O governo está completamente ultrapassado. As áreas de avanço do governo, as áreas onde o governo é muito rápido, são as áreas de fiscalização da sociedade.
Receita Federal, tecnologia mais avançada, quadro de funcionários sofisticado, Polícia Federal. Mesma coisa. Agora, quando você pega aquilo que é a prestação de serviço para o Estado, do Estado para a sociedade, não o contrário, né? Que eles vão lá para buscar a gente, mas o contrário está muito ultrapassado. E, no entanto, a gente vê o presidente da República preocupado com 2026, que já começou, que já está aí. Então ele já está, quando ele fala que os outros, a oposição, só pensa em eleição, que tudo que todos os que vão falando sobre o governo são falas políticas de objetivo eleitoral. Essa fala é uma fala política de objetivo eleitoral. E tem muito o que entregar no Brasil e a gente está esperando que o governo arregace as mangas e faça. Saia desse discurso confortável para falar de defesa da democracia que ninguém compra. E cuidado, porque 2026 pode até ter começado, e eu acho até que começou, ele tem razão. Mas se ele ficar pensando muito nisso, pode ser que 2026 pregue uma peça nele. O que é um problema, né? É você imaginar que você tem um presidente que está preocupado em 2026 e a sociedade quer serviço, e aí pode pregar uma peça no governo. O Jair Bolsonaro, aconteceu isso. Ele ficava pensando com a cabeça de eleição, fez uma série de coisas, resultado. 2022 pregou uma peça nele e ele perdeu a eleição para o presidente Lula, que voltou. Eu não sei se você concorda, se você acha que eu estou exagerando, se você acha que eu estou errado, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.